Toda seita acaba desenvolvendo alguma relação problemática com o sexo. Essas relações não são iguais, depende de grupo para grupo. Grupos têm os mais moderados, tem os outros mais repressores, isso tudo vai refletir também na forma como eles veem o sexo. Tem grupos que vão desenvolver formas de controle, mas para um lado super libertário, aparentemente. Então são seitas que super valorizam o sexo. Outras para um lado super repressor, que são seitas que fazem um processo todo de culpa, de punição em cima do sexo, mas eventualmente todas elas desenvolvem uma relação com o sexo que favorece a submissão do indivíduo, a falta de autonomia e outros problemas aí que as seitas precisam para se manter. A primeira das características que eu vou apresentar, e não espere que todas as características estejam presentes em todos os grupos sectários, né? Não existe uma regra nesse sentido, né? Essas características podem variar e pode aparecer algumas em uns grupos e outras em outros. Mas a primeira delas envolve não exatamente o sexo em si, o ato sexual, mas a questão a construção dos núcleos familiares, né? A busca de sexo e de afeto, vai formar a constituição dos primeiros núcleos, que é o casal. O casal é uma primeira comunidade. É uma comunidade que pode evoluir para filhos, ou pode ter parentes consanguíneos, enfim. Só que é importante nos grupos sectários que a pessoa não tenha uma comunidade que vai gerar concorrência. Então é importante que aquele casal não tenha um no outro uma fonte de segurança, de autoestima, de proteção maior do que aquelas que eles vão ter dentro da seita, dentro do grupo fechado. Para que esse pequeno casal não venha a ser um dia uma fonte de comparação, de concorrência, que vai levar o casal a preferir a companhia um do outro do que a companhia do grupo todo. Por isso que alguns grupos sectários, eles pregam fortemente que haja uma relação de submissão, de controle e submissão dentro do casal. Geralmente, como a gente vive numa sociedade milenarmente paternalista, o homem é eleito para ser o chefe do casal e a mulher a submissa. Teoricamente poderia ser o contrário, mas na prática a gente percebe isso. O que acontece quando você tem no casal um chefe e uma submissa, ao invés de dois iguais? Esse chefe não vai ser fonte de afeto da mulher, o homem não vai ser fonte de afeto. Ele vai ser fonte de ordem e de talvez o suporte material, mas não de autoestima, de afeto, vamos dizer, de amparo, propriamente dito. E a mulher também, pela posição submissa, não vai conseguir ser a fonte de afeto, de autoestima do homem. Ela pode ser uma fonte de trabalho, de suporte material, né? Ela pode ser uma ajudante do lar, alguma coisa nesse sentido, e alguém para posar do lado ali, né? Tipo um troféu. Nesses casais, os dois não encontram suporte afetivo um no outro. Encontram um pequeno suporte, talvez, mas o maior suporte afetivo que eles encontram vai ser no grupo, vai ser em outro lugar. A mulher, quando vai ter dificuldades de afeto, de necessidade, de demanda, ela vai procurar conversar com as amigas do grupo, ela vai conversar com o líder do grupo, ela vai reprimir para ela, vai guardar para ela. O homem, idem, as dificuldades que ele tenha, os seus temores, os seus receios, ele não vai conversar com a mulher, porque ele tem que ser o chefe, ele tem que mandar, ele tem que ser forte. Então ele vai conversar com o líder do grupo, vai conversar com os outros membros do grupo. Então esse casal não tem perigo de ser um casal que um dia vá os dois se rebelar e dizer: a gente não quer mais ficar nesse grupo, porque a gente está muito bem um com o outro. A gente não precisa de um líder mandando e desmandando e criticando, etc. Vai ser um casal fraco. Outra questão do sexo, daí, já a sexualidade em si mesma, é a questão do prazer, da construção do indivíduo, da sua busca pelo bem-estar, busca daquilo que ele gosta, conhecer o que gosta, o que não gosta. Toda essa busca, o sexo é uma forma de autodescoberta.
E principalmente, ou em primeira instância, não precisa ser nem o ato sexual a dois. É o ato sexual consigo mesmo, a masturbação. Na masturbação, o indivíduo se conhece, se explora, descobre o prazer, descobre uma certa independência que ele tem, ou autonomia para encontrar um prazer em um certo nível. Então, a masturbação é uma forma de expressão do indivíduo. Então, pode observar que todo grupo fechado, sectário, ele cria alguma encrenca, alguma treta com o problema da masturbação. Ou ela não pode, ou é uma coisa feia, ou é uma coisa que a pessoa vai gastar energia, ou é uma coisa egoísta, moralmente condenável, ou então é algo que ela vai estar atraindo energias diferentes, então ela tem que vigiar o que ela está pensando. Então é sempre um clima de suspeição que a pessoa começa a se auto-vigiar, começa a se policiar e ela começa a ver a masturbação já não como uma coisa boa, ela começa a duvidar de si mesma. Essa dúvida de si mesma é o ponto para ela começar a se submeter ao que outros falam, ao que o líder diz e tal, né? O sexo também é usado como meio de dominação. Não deveria, né? Mas em muitos casos ele é usado assim. Então um líder, quando ele é sedento de dominação, quando ele tem essas tendências mais dominadoras, ele vai procurando explorar os seus membros em pequenas coisas. Primeiro ele faz uma ironia, depois uma crítica, depois pede para fazer um trabalho, depois pede para fazer um trabalho e diz que está uma droga. E assim ele vai testando os limites e empurrando a resistência de cada membro. E um dos limites, mais para frente, vai ser o limite do corpo desse membro. Então, um líder que está muito sedento de dominação, eventualmente vai querer dominar o indivíduo, aqui, o discípulo, através do sexo. Os discursos das seitas em torno do sexo, eles vão envolver ou culpa, ou dúvidas, ou problemas, e essas questões vão deixar os seus membros com medo da prática, com medo de si mesmo, com medo do que pode acontecer, do que eles estão fazendo, com dúvidas. Uma pessoa com medo é uma pessoa dominável e se torna também uma pessoa fechada, porque os nossos instintos sexuais, a nossa busca por afeto é uma coisa que constitui o nosso ser humano. Nós somos animais sociais e através da sexualidade do afeto a gente busca a companhia de outros e assim a gente busca construir os nossos núcleos de convívio. E quando o indivíduo tem esse monte de medo sobre o que significa o sexo, ele vai ficar mais fechado e ter menos tendência a interagir com outros indivíduos. Isso faz com que ele seja mais vulnerável, tenha menos laços sociais e mais dependente da seita. A vergonha também, um discurso que impõe vergonha sobre o sexo, tem o mesmo resultado, e o indivíduo com vergonha é um indivíduo submisso também. Por quê? O que é a vergonha? A vergonha é aquele medo do julgamento dos outros sobre a gente. Se eu sinto vergonha, eu vou tentar me adaptar aos outros, ao que os outros consideram certo, para me sentir um pouco mais tranquilo sobre como que os outros possam me julgar. Então eu vou ficando mais conformado ao grupo. Enfim, o sexo é um campo de manifestação do indivíduo na sua individualidade e nas suas relações sociais, e o policiamento sobre o sexo, a culpa, a vergonha são formas de colocar o indivíduo mais submisso ao grupo sectário.